A gente segue em Brasília porque a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um requerimento de convite para ouvir o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, e o chanceler Mauro Vieira. Repórter Marília Ribeiro chegando ao Jornal Jovem Pan. Quando é que eles devem prestar esclarecimentos sobre a eleição na Venezuela? Boa noite, bom trabalho. Oi, Thiago, boa noite, obrigada. Boa noite para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Essa aprovação foi lá na Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal. Esses requerimentos já foram apresentados antes mesmo do retorno aos trabalhos aqui, né? Foi apresentado pela senadora Tereza Cristina e também por outro senador que agora não me recordo o nome, mas vou lembrar no meio do caminho. Thiago, mas vamos lá. Acontece que essa sessão, para poder fazer essa votação, não durou nem 7 minutos aqui no Senado Federal. Isso porque os senadores já estavam acordados, eles já faziam acordos antes mesmo dessa sessão começar. Isso porque a senadora Tereza Cristina também queria que a embaixadora da Venezuela fizesse parte e ela pudesse ser convocada a comparecer aqui no Senado Federal. Mas ela acabou retirando. A princípio seria uma convocação e não um convite. Só que aí com essa discussão que eles tiveram antes, virou um convite e Celso Amorim deve comparecer ao Senado Federal na próxima quinta-feira. Já Mauro Vieira não tem uma data ainda para esse comparecimento. Isso porque, de acordo com o presidente da comissão, Renan Calheiros, ele deve vir mesmo após 2 semanas, porque ele vai estar em viagem. A senadora Tereza Cristina comentou, né, sobre essa aprovação do requerimento e também o porquê ela acabou desistindo de convidar a embaixadora da Venezuela, e nós vamos ouvir agora. Fizemos um acordo, virá aqui o embaixador Celso Amorim, que é o secretário especial de Assuntos Internacionais da Presidência da República, do presidente Lula, e que esteve lá antes, durante e depois dessas eleições, né? Então, ele vindo, nós acordamos que, por enquanto, não vamos convidar e nem convocar a embaixadora, mas se for preciso, para frente, faremos isso sim. E o chanceler Mauro Vieira, que também foi convidado a vir aqui e que virá após a vinda do embaixador Celso Amorim. Tiago, o requerimento para ouvir Mauro Vieira foi feito pelo senador Ciro Nogueira e para ouvir Celso Amorim foi a senadora Tereza Cristina. Então, eles querem que os representantes do governo compareçam ao Senado Federal para prestar esclarecimentos a respeito do posicionamento do Brasil em relação às eleições da Venezuela, que aconteceu no último dia 28 de julho e deu a vitória a Nicolás Maduro. Lembrando que Celso Amorim, ele esteve lá na Venezuela, ele acompanhou o pleito e a informação que nós temos aqui é que a expectativa é que, de fato, ele compareça. Por ser um convite, tanto Celso Amorim quanto Mauro Vieira, eles podem se recusar a comparecer aqui no Senado Federal, Thiago. Então, a primeira reunião marcada para quinta-feira da semana que vem, a gente continua acompanhando os desdobramentos ainda da eleição da Venezuela. Marília Ribeiro, até daqui a pouco. Bom, Cristiano Vilela, claro que há, obviamente, um componente político nessas convocações, que não são convocações, são convites, né? Não há esse caráter obrigatório, mas, de qualquer forma, o que eles poderiam falar para o Congresso Nacional, porque eles serão pressionados, mas, de uma certa maneira, eles vão ficar em cima do muro, né? Exatamente, são embaixadores, figuras já acostumadas com situações de pressão no âmbito das relações internacionais e das outras vezes que tiveram no Senado ou na Câmara dos Deputados, tiveram depoimentos muito amenos. Agora, do ponto de vista político, é importante o Legislativo cobrar explicações diante de uma situação onde o Brasil, se não concede um apoio, mas tem uma posição dúbia em relação ao regime ditatorial. E, por outro lado, a oposição tem o interesse evidente de, eventualmente, fazer algumas perguntas capciosas ou, eventualmente, tentar fazer com que algum deles dê realmente uma fala ou uma notícia que possa ser utilizada, possa ser propagada politicamente no sentido de demonstrar ali um apoio excessivo por parte do governo brasileiro em relação a esse regime. Não tem como saber, Vilela, no caso do Celso Amorim já há uma confirmação para quinta-feira da semana que vem, mas o ministro talvez não compareça, tente não atender os parlamentares, mas a gente não tem como saber, mas a oposição vai continuar tentando que ele compareça para dar explicações, né?
Exatamente. Agora, especialmente no que se relaciona a Celso Amorim, que ele tem uma postura um pouco mais ideológica, vamos assim dizer, ele tem posicionamentos talvez um pouco mais simpáticos à Venezuela em algumas declarações, alguns posicionamentos que são feitos. Ele talvez possa ser a figura mais emblemática para prestar esses esclarecimentos. Eu não tenho dúvida que a oposição vai em cima dele e vai tentar fazer com que fique marcado a pecha de que o atual governo brasileiro é um governo simpático ao regime ditatorial venezuelano.